Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Em 1996, uma cidadezinha no sul de Minas, super famosa pelo café, virou da noite para o dia o centro de um dos casos de OVNI mais conhecidos do mundo, o incidente de Varginha. A gente está falando de uma suposta queda de nave, criaturas estranhas andando por aí e uma operação militar gigantesca. O que será que aconteceu de verdade naqueles dias de janeiro? Vamos mergulhar fundo nessa história. Para a gente tentar desvendar esse mistério, vamos seguir o passo a passo dos acontecimentos. A gente começa com o avistamento que deu início a tudo. Depois, vamos ver como a história cresceu com mais testemunhas e uma suposta operação militar para abafar o caso. Aí, a gente analisa a versão oficial, que nega tudo, e, por fim, descobre o legado incrível que essa história deixou para a cidade. É aqui que tudo começa. Imagina a cena, uma tarde de sábado, chovendo, num terreno baldio lá em Varginha. 3 moças, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, e a amiga Kátia Xavier, estavam voltando do trabalho, sabe? E foi aí que elas deram de cara com algo que, bom, mudou a vida delas para sempre. Essa foi a primeira coisa que a Liliane conseguiu falar quando chegou em casa, completamente em pânico. Essa reação, sabe, esse terror genuíno das meninas é o que sustenta o início de toda essa saga. Não era curiosidade, era medo. Um medo absurdo do que elas tinham acabado de ver. Tá, mas o que elas viram afinal? Segundo o que elas contaram, era uma criatura agachada perto de um muro. E a descrição é bizarra. Uma pele marrom, meio oleosa, com olhos vermelhos gigantes, sem pupila e 3 calombos na cabeça. O ser parecia fraco, talvez até ferido, e soltava um cheiro muito forte. Foi essa imagem aí que se tornou o rosto do famoso ET de Varginha. Agora, o que deixa esse caso realmente fascinante é que a história não acaba com as 3 meninas. Longe disso. Quase que na mesma hora, outras testemunhas de lugares e profissões diferentes começaram a aparecer com relatos que se encaixavam e só aumentavam o mistério. É que a história é muito maior do que um único avistamento. Se liga nessa cronologia, a coisa foi escalando de um jeito impressionante. Teria começado uma semana antes, com a queda de um OVNI. Mas o dia 20 de janeiro foi o auge, uma suposta captura de manhã, o avistamento das meninas à tarde e outra captura à noite. A cidade estava no olho do furacão. O piloto Carlos de Souza diz que foi a primeira testemunha. Ele afirma que viu um objeto em formato de charuto caindo. Foi até o local e encontrou uns destroços com umas propriedades bem estranhas. Tipo um metal que você amassava e ele voltava ao normal sozinho. Mas a curiosidade dele foi interrompida de forma bem direta por militares que o mandaram sair de lá na base da ameaça. E aqui a história ganha um peso absurdo. O Dr. Ítalo Venturelli, um neurocirurgião super respeitado na cidade, que ficou em silêncio por anos, revelou recentemente que foi chamado ao hospital para examinar um dos seres. Ele descreveu uma criatura calma, com olhos lilazes, que transmitia uma inteligência e uma paz impressionantes. Com tantos relatos de criaturas à solta, a narrativa muda de foco para uma suposta e intensa movimentação militar na cidade. As testemunhas descreveram um monte de veículos do exército e dos bombeiros, uma coisa completamente fora do comum para a rotina de Varginha. Um jornalista local, tentando chegar perto de uma área de mata onde estava rolando a movimentação, disse que ouviu gritos que pareciam vir da operação. As frases cerca, cerca e é liso, dão uma camada de ação e mistério, sabe? Pintam um quadro de uma perseguição bem frenética. Com base em depoimentos anônimos, que seriam de militares envolvidos, os ufólogos montaram o que seria o protocolo da operação. A primeira criatura teria sido pega pelos bombeiros, colocada numa caixa de madeira e entregue ao exército. Daí eles coordenaram a transferência e o exame médico em total sigilo. E esse é talvez um dos pontos mais sombrios e trágicos do caso todo. O policial militar Marco L. Xerezi, que teria participado da captura da segunda criatura, ficou doente de repente, dias depois. Ele desenvolveu uma infecção generalizada e acabou falecendo. A família dele, até hoje, acredita que a morte foi consequência direta do contato que ele teve com o ser. Bom, com a repercussão que o caso tomou no Brasil e no mundo, as Forças Armadas foram pressionadas a se posicionar. Então foi aberto um inquérito policial militar, o famoso IPM, para investigar tudo. O resultado desse inquérito é a grande polêmica que dura até hoje. Então, o ponto central é esse. O que as meninas viram? Para os militares, não era um alienígena. A explicação oficial foi que elas confundiram um morador local conhecido como Mudinho, um homem com problemas mentais que tinha o costume de ficar agachado de um jeito parecido.
Dizem que a chuva e o susto teriam distorcido a percepção delas. E essa foi a palavra final das autoridades. O inquérito concluiu. Não teve captura de ET, a movimentação de tropas era rotina e a morte do policial Sherezi não tinha nada a ver com o caso. Pro exército, a história estava encerrada. Mas, para muita gente, ela estava só começando. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como, independentemente do que aconteceu de fato, o incidente de 96 deixou uma marca permanente, não só em quem viveu aquilo, mas na identidade de uma cidade inteira. Varginha nunca mais foi a mesma. Aconteceu ou não, o fato é que a cidade de Varginha soube se reinventar. Antes era só a terra do café, mas ela abraçou a narrativa e se tornou a capital do ET. Hoje tem monumento, ponto de ônibus em forma de nave e estátuas do famoso ser por todo lado. O turismo ufológico virou parte importante da economia da cidade. E assim a gente chega na pergunta final. De um lado, temos testemunhas firmes, incluindo profissionais super respeitados. Do outro, uma negativa oficial categórica e explicações racionais. Será que foi um acobertamento militar para esconder o maior segredo da humanidade? Ou um caso de histeria coletiva que virou lenda? A resposta, até hoje, continua em aberto. Gostou? Então já sabe, curte, compartilhe com quem precisa saber disso e se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo com mais conhecimento para você. Obrigado e até mais.